Não seja bem-vindo ao divã, uma catástrofe, mais um trauma na sua vida. Tô gravando aqui, no estacionamento do trabalho. Ontem eu fiquei aqui também. Eu queria gravar, só que era domingo, então ficou muita gente. Aí eu fiquei refletindo um monte de coisa e eu não lembro de nada que eu fiquei refletindo. Cara, eu tô tentando procurar aqui. Eita, peraí. Eu tava lendo sobre a consciência e tal. E eu não sei onde eu li que, tipo, a coisa da experiência consciente subjetiva em primeira pessoa é a coisa mais simples e mais complexa do universo ao mesmo tempo. Eu não sei onde eu li isso, mas é tipo assim, é, os, todo o campo da área do conhecimento humano, teologia, religião, ciência, psicologia, neurofisiologia, física, tá tentando entender que porra é essa, como que esses seres têm consciência, entendeu? E é a coisa mais difícil do mundo, cara. E a gente vive isso todo dia. Vou tentar resumir um pouco. Esses dias eu tava lendo. Eita, de novo avião. Eu tava lendo uma espécie de artigo que é o modelo holográfico da consciência, Francisco de Biasi, o capítulo do livro O Homem Holístico. O que está dentro de nós está também fora. O que está fora de nós está também dentro. O Upanishads, é uma citação. Na década de 60, Carl Pribban, neurocirurgião de Stanford... Peraí, só deixa eu confirmar isso aqui. Eu não encontrei essa confirmação que ele é neurocirurgião, só encontrei que ele é professor, psiquiatra, professor de psicologia, esses negócios. Tá, vamos lá. Percebeu no holograma um sistema físico capaz de servir de modelo para uma memória distribuída em todo o cérebro, fato comprovado experimentalmente, mas nunca explicado pelos neurocientistas. Em 1966, publicou um artigo propondo esta analogia, e por esta época tomou conhecimento da teoria do universo holográfico de David Bohm, especulando que talvez a realidade não seja a que vemos com os nossos olhos. Se não tivéssemos este mundo objetivo, as matemáticas executadas pelo nosso cérebro, talvez conhecêssemos um mundo organizado no domínio das frequências, sem espaço, sem tempo, somente de eventos. A realidade pode ser lidada a partir deste domínio. Ferguson resume assim a teoria de Pribban. Nossos cérebros constroem matematicamente a realidade concreta, entre aspas, interpretando as frequências vindas de uma dimensão que transcende o espaço e o tempo. O cérebro é um holograma interpretando um universo holográfico. O cérebro é um holograma interpretando um universo holográfico, tá bom. Na holografia não existe uma correspondência unívoca entre a imagem holográfica e a realidade percebida pelos nossos olhos. O holograma de uma flor, qualquer que seja sua beleza, aparecerá como uma rede de frontes de ondas, pois que a realidade é apresentada em uma forma diferente, afirma Ben Tove. O processamento da imagem da retina para o córtex visual no cérebro é mais ou menos semelhante. A imagem é decomposta de tal forma que áreas vizinhas na retina distribuem-se em locais separados no córtex cerebral. A realidade holográfica decorre da interação dinâmica dos padrões de ondas que distribuem a informação através de toda a estrutura. Eu tô lendo meio assim, porque a escrita tá muito ruim. Tipo assim, tem uma separação meio aleatória e fica meio foda. A informação é distribuída em cada parte da superfície ou volume da estrutura, contém a informação compreendida na estrutura inteira.
Ou seja, cada partezinha tem a parte do todo. É isso. Pribram vem demonstrando nos últimos anos que a informação se distribui no cérebro por um processo semelhante à holografia. Sustenta ele que a distribuição da informação se realiza por meio de interações de ondas em todo o córtex cerebral. Estas ondas, por sua vez, decorrem de um holograma constituído por ondas de comprimento muito mais curto com origem a nível subatômico. Temos, portanto, um holograma no interior de um outro holograma. Isso aqui é foda. E também tem aquele bagulho dos microtúbulos, que eu não lembro eu acho que foi o Penrose, né? Temos, portanto, um holograma, cuja interação permite o nascimento das imagens e nosso cérebro, ele sintetiza assim sua teoria. Essencialmente, a teoria diz que o cérebro, a um certo estágio do tratamento, executa suas análises no domínio das frequências. Isto é realizado nas junções entre neurônios e não no interior dos neurônios. Assim, são as elevações e diminuições locais e graduadas de potenciais, entre parênteses, ondas, ao invés de impulsos nervosos que são responsáveis por elas. Os impulsos nervosos são criados no interior dos neurônios e são utilizados para propagar os sinais que constituem a informação, através de grandes distâncias, via as fibras nervosas longas. Alterações de potenciais locais... peraí. Vamos voltar. Alterações de potenciais locais e graduadas, as ondas são constituídas nas extremidades dessas fibras nervosas, onde elas reencontram os ramos mais curtos que formam um tecido de interconexões entre neurônios. Certos neurônios, chamados presentemente de neurônios de circuito local, não possuem fibras longas e não apresentam impulsos nervosos. Funcionam principalmente no modo ondulatório e são, sobretudo, responsáveis pelas conectividades horizontais nas camadas do tecido neural. Conectividades nas quais os padrões de interferência holograficoides podem ser construídos. Von Neumann calculou que durante a vida humana o cérebro deve armazenar cerca de 2,8 vezes 10 elevado a 20 bits. Eu acho que é um bagulho assim de informação. Tá meio zé o negócio aqui. Esta ordem de grandeza vertiginosa só poderia ser estocada por meio de sistemas holográficos, os quais possuem uma capacidade fantástica de armazenagem de informação. Esta ordem de grandeza vertiginosa só poderia ser estocada por meio de sistemas holográficos, os quais possuem uma capacidade fantástica de armazenagem de informação. Um exemplo de como o processamento cerebral das frequências de natureza holográfica foi demonstrado em 79 pelos neurofisiologistas Russell e Karen de Valois e de Berkeley, que descobriram que as células cerebrais não correspondem aos padrões complexos de ondas analisados pelo sistema visual, por exemplo, tabuleiros de damas e xadrez, e como seus experimentos demonstram que o cérebro responde às formas de ondas mais simples conforme estabelecido pelas transformações de Fourier. Fourier no século 10, 15... 16, 17, 18. Desenvolveu uma fórmula matemática para converter qualquer padrão complexo em uma linguagem simples uma linguagem de ondas simples.
O cérebro utiliza as transformações de Fourier do mesmo modo que este cálculo é aplicado à holografia. No contexto holográfico, a realidade objetiva seria então um borrão de padrões de interferências, um domínio de frequências que se transforma no mundo como o conhecemos, somente após ser filtrado pelos nossos sentidos, tal como sempre sustentaram os místicos para quem a realidade é maia. Uma ilusão. O domínio holográfico é característico não só do processamento de informação no cérebro, como também da realidade física, como vimos David Bohm em seu modelo de universo holográfico, divide a realidade em dois domínios, a ordem implícita e a ordem explícita, que corresponderia à nossa realidade física material. Na ordem implícita, a informação se distribuiria holograficamente sem relação com a casualidade comum do espaço-tempo, semelhante à não distinção dos pontos de um objeto. Na superfície ondulada de um holograma ou de um lago, aparentemente o que conta é a densidade dos eventos, afirma Pribram. Na ausência de coordenadas espaço-temporais, devemos utilizar as complementaridades, sincronicidades, simetrias e dualidades como princípios explicativos. O modelo holográfico é uma teoria integral de tal ordem que abrange todas as rebeldias da ciência e do espírito Ferguson. Estados harmônicos e coerentes de consciência, como a meditação, são capazes de sincronização com a ordem implícita do universo subjacente à realidade que vivenciamos. O medo, a ira, a ansiedade, em suma, o estresse impedem essa conectividade universal característica da vida. O amor, a compaixão e a meditação são capazes de desencadear espontaneamente estados de harmonia com a ordem implícita oculta do universo. Acabou! Tá, agora eu vou ler outra coisa que é Pereira Júnior, Introdução à Teoria da Consciência. Alfredo Pereira Júnior. Eita, peraí, meu filho. Abordo neste trabalho a epistemologia da teoria da consciência, propondo que esta área de estudos se torne uma disciplina filosófica de interesse para a fundamentação conceitual das neurociências cognitivas afetivas da ação e psicologias cognitiva da emoção e do comportamento. Faço breve revisão conceitual histórica da constituição da teoria da consciência como uma área de estudos no atual século, mostrando a diversidade de abordagens que caracterizam esta área. Palavra-chave: teoria da consciência, epistemologia, cognição, afeto, emoção, comportamento. Introdução. No século XXI, o tema consciência se popularizou entre cientistas, filósofos, teólogos e poetas, como um grande desafio para o entendimento humano. Muitos dos interesses no tema livremente propõem suas conjecturas ou exibem seu ceticismo em revistas especializadas, grupos de discussão na internet e congressos interdisciplinares. Neste ensaio, proponho um conceito mais rigoroso da teoria da consciência, enquanto uma teoria filosófica de relevância científica envolve uma abordagem interdisciplinar nas áreas das neurociências e psicologias. O tema está presente de diversas maneiras em toda a história da filosofia, tanto no tema Ocidente quanto no Oriente. Pode-se identificar traços da reflexão filosófica sobre a consciência, desde os esforços de Nagarjuna no budismo antigo
no sentido de superar o sofrimento humano por meio de um trabalho da consciência, entre parênteses, a meditação. Até a virada socrática rumo ao autoconhecimento por meio da dialética, atingindo as ideias, passando pelo ilemorfismo monista aristotélico, ou seja, que é aquele negócio da matéria e potência. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos. Ilemorfismo Aristóteles. Ilemorfismo em filosofia é a teoria elaborada por Aristóteles e desenvolvida na filosofia escolástica, segundo a qual todos os seres corpóreos são compostos por matéria e forma. Tem grande impacto na antropologia filosófica. Matéria igual potência, forma igual ato. Primeiramente, não confunda forma com formato. Tá, vamos ver ato e potência. Cadê? Matéria, tá bom. Seres realmente existentes o são em ato, pois só o ato pode existir presentemente. Já a potência é o que o ente pode vir a ser, fazer ou produzir. Por exemplo, a semente, que é um ato semente, e também uma árvore em potência. Tá, vamos só voltar aqui. Ou será que eu falo mais sobre isso? Vamos ver. Forma e potência. Primeiramente, não. Tá. Forma seria mais como uma essência do ser e que sem ela o deixaria de ser o que é. A forma é o que faz possível a diferenciação entre árvore e uma mesa. Podem ser feitos da mesma matéria, porém são coisas diferentes. Portanto, a forma é o ser em ato. A matéria é o que tem a potência de ser, de tornar em ato. Essa ideia pode também ser aplicada em coisas não físicas, como a linguagem, por exemplo. O meio que eu uso para passar uma ideia é um tipo de matéria verbal, escrita, etc. O que dá forma a essa matéria, palavra, é o que conhecemos como semântica. Mesmo que seja a mesma matéria, mesma palavra, a forma pode ser diferente, pode significar coisas diferentes. Peraí. Tá, calma aí. Por matéria, entende-se um substrato, matéria-prima, entre parênteses, que só... Não, o matéria-prima que está entre parênteses, que só existe potencialmente. Sua existência em ato pressupõe também uma forma. A mudança das coisas é explicada por quatro tipos de causas. O fator material, a forma, a causa eficiente, a causa final, o propósito. Por exemplo, uma mesa, sua forma é sua figura geométrica, sua matéria é a madeira, sua causa eficiente foi a ação de um carpinteiro, e sua causa final é servir para as refeições. Tá bom, eu acho que já expliquei bastante, vamos voltar. Cadê? Pelo dualismo cartesiano de res cogitans e res extens, que favoreceu a separação entre as disciplinas psicologia, estudo da mente, e biologia, estudo do corpo. E pelo monismo de Spinoza, que inspira contemporaneamente esforços no sentido de resgatar a unidade corpo-mente, pela crítica kantiana, que relaciona a consciência com a unidade da percepção e com um sentido interno, entre aspas, do tempo, que é o bagulho de interiorização do tempo, né? Pela abordagem histórica da Hegel na fenomenologia do espírito, em que a consciência é concebida no contexto das relações sociais por Kierkegaard e Schopenhauer, assim como a psicanálise freudiana e ainda o pan-existencialismo de Wittgenstein, sei lá.
que apontam para a dimensão da consciência que não seria propriamente cognitivas, mas ligadas ao sentimento, à emoção e à volição. A partir do século XX, essa diversidade de abordagens da consciência se amplia, atingindo não só correntes filosóficas, fenomenologia existencial, pragmatismo, materialismo cientificista, como também disciplinas científicas e tecnológicas como as neurociências cognitiva e afetiva, a computação e a robótica. A atividade consciente é em si mesma complexa, pois envolve diversas funções: perceber, saber, sentir e agir. Estas funções podem ser estudadas nas neurociências e nas psicologias, mas a conexão conceitual entre os resultados interdisciplinares requer uma teorização filosófica. Tá bom. Vamos ver outro aqui, que eu ia ver, cadê? Que é o poder da ressonância. Cadê? Ressonância. Eita, cadê? Oxi. A ressonância harmônica. Você cria sua realidade. Hélio Couto. Este livro tá bom. Se todas as pessoas aprendessem a pensar de maneira não aristotélica sobre a mecânica quântica, o mundo mudaria de forma tão radical que, em geral, o que chamamos de estupidez e até uma grande parte do que consideramos como insanidade poderia desaparecer e os problemas intratáveis de guerra, pobreza e justiça de repente pareceriam bem próximos de uma solução. Alfred Korzybski. As grandes mentes são águias e fazem seu ninho em algum alto píncaro solitário. Arthur Schopenhauer. Depois que o elefante penetrou na tenda, a tenda nunca mais foi a mesma. Ditado hindu. A maioria das pessoas vive física, intelectual e moralmente num círculo muito estreito do seu ser potencial. Elas fazem uso de uma parte muito pequena de sua consciência possível. William James. Tá, vamos ver. Conhecimento. Este foi fruto de uma pesquisa de 50 anos sobre a mente humana e suas possibilidades. Esta pesquisa foi teórica e prática, sendo eu mesmo o experimentador e o experimento. Sou o laboratório de tudo o que está referindo neste livro. Até o momento foram mais ou menos 100 mil horas de experimentação prática. Esta foi e é uma pesquisa solitária. É o preço que o pioneiro paga para ir até onde nunca foi. Experimentar todas as possibilidades de imprint ou reimprint em si mesmo vale por tudo que se passa quando se salta no desconhecido. Paradoxo. Normalmente quando uma pessoa... não é isso que eu queria ver. Era outra coisa. Eu tava lendo um artigo no Cielo Brasil, que é a teoria da consciência de David Chalmers, que é, vamos lá, cadê? Não, aí tem uma parte que ele fala, não é ele, eu acho que é o cara que tá escrevendo, que ele fala, não existe nada mais imediato do que a experiência consciente, mas ao mesmo tempo não existe nada tão difícil a ser explicado. Cadê? Eu acabei de pesquisar aqui. Eita! A experiência consciente é ao mesmo tempo a coisa que melhor conhecemos no mundo e a mais misteriosa. Não há nada que conheçamos de forma mais direta do que a consciência, mas é incrivelmente difícil conciliá-la com o resto dos nossos conhecimentos. Por quê? É que existe, o que faz, como é possível que nasça de processos neuronais no nosso cérebro. Estas são algumas das questões mais intrigantes de toda a ciência.
Tá, deixa eu continuar lendo aqui. De um ponto de vista objetivo, o cérebro compreende-se de forma razoável. Quando o leitor olha para esta página, um turbilhão de processamentos tem lugar. Fótons atingem a sua retina, sinais elétricos são transmitidos para o seu nervo óptico e entre diferentes áreas do seu cérebro, e você pode até responder com um sorriso, com um semblante de perplexidade, ou com um comentário qualquer. Mas há também um aspecto subjetivo. Quando o leitor olha para a página, está consciente dela e experiencia diretamente as imagens. Eita porra! Dele experiencia diretamente as imagens e as palavras como parte da sua vida mental privada. Tem impressões vívidas de flores coloridas e do céu vibrante. Ao mesmo tempo, pode estar a sentir algumas emoções e a conceber pensamentos. Todas juntas, essas experiências constituem a consciência, a vida interior subjetiva da mente. Durante muitos anos, os investigadores do cérebro e da mente evitaram deliberadamente a consciência. A visão predominante era de que a ciência, dependente da objetividade, não podia incluir algo tão subjetivo como a consciência. O movimento behaviorista, né? Behaviorista. Deixa eu ver como pronuncia. Behaviorismo. Tá. Eu não sei porque deu pane no meu cérebro. Na psicologia dominante no início deste século, concentrou-se no comportamento exterior e excluiu qualquer menção a processos mentais internos. Tá, continuando, vamos ver. Cadê? Mais tarde, o desenvolvimento das ciências cognitivas focou a atenção nos processos que ocorrem no interior da cabeça. Contudo, a consciência continuava fora de alcance, prestando-se somente a ser um assunto de discussões pela noite fora, com uns copos pelo meio. Eita, não entendi porra nenhuma. Nos últimos anos, contudo, um número cada vez maior de neurocientistas, psicólogos, filósofos tem rejeitado a ideia de que a consciência não pode ser estudada e está agora a tentar explorar os seus segredos. Como é de esperar de uma área tão recente, deparamos-nos com um emaranhado de teorias diferentes e antagônicas, as quais por vezes se servem dos mesmos conceitos básicos de forma completamente incompatíveis. Para ajudar a desmembrar este problema, é fundamental o raciocínio filosófico. A multiplicidade de perspectivas dentro deste campo estende-se desde as teorias reducionistas, segurando as quais a consciência pode ser explicada pelos métodos convencionais das neurociências e da psicologia, até as posições mais esotéricas que afirmam que jamais chegaremos a compreender a consciência, pois que uma análise aturada pode mostrar que ambas as posições estão erradas e que na verdade se encontram algures a meio caminho entre ambas. Contra o reducionismo, pretendo demonstrar que os utensílios da neurociência não podem fornecer uma descrição da experiência consciente, apesar do muito que tem para oferecer. Contra os esotéricos, argumento que a consciência pode ser explicada por um novo tipo de teoria. Os pormenores de tal teoria ainda não estão disponíveis, mas um raciocínio aturado e inferências baseadas em conhecimento de factos
podem revelar algo sobre a sua natureza geral. Por exemplo, uma tal teoria envolverá provavelmente novas leis fundamentais e o conceito de informação pode vir a desempenhar um papel fundamental. Esta luz no fim do túnel, que a teoria da consciência pode vir a ter consequências espantosas no que diz respeito à nossa visão do universo e de nós próprios. O problema árduo. Os investigadores usam a palavra consciência de muitas maneiras diferentes. De modo a esclarecer a questão, temos que primeiramente separar os problemas que se encontram geralmente associados sob o manto deste substantivo. Para tal, penso que é útil distinguir entre os problemas fáceis e o problema árduo da consciência. Os problemas fáceis não são, por isso, triviais. Pelo contrário, representam um desafio tão grande quanto a maioria dos problemas da psicologia e da biologia. Mas é no problema árduo que se encontra o principal mistério. Oxi, o que aconteceu? Saiu da página? Peraí. Eita. Vamos lá. Não. Cadê problema árduo? Eita. Pronto. Mas é no problema árduo que se encontra o principal mistério. Entre os problemas fáceis da consciência incluem-se os seguintes: como pode um sujeito humano discriminar estímulos sensoriais e reagir a eles de forma apropriada? Como é que o cérebro integra informação de muitas fontes diferentes e usa essa informação para controlar o comportamento? Como é que os indivíduos conseguem verbalizar os seus estados internos? Apesar de todas essas questões estarem relacionadas com a consciência, todas elas dizem respeito a mecanismos objetivos do sistema cognitivo. Assim temos todas as razões para esperar que a investigação em curso em psicologia cognitiva e nas neurociências acabem por responder a estas questões. O problema árduo, pelo contrário, é a questão de como é que esses processamentos físicos no cérebro dão origem à experiência subjetiva. Este mistério envolve o aspecto interno do pensamento e da percepção, o modo como as coisas sentem para o sujeito. Quando vemos, por exemplo, experienciamos sensações visuais tais como a de um azul vivo, ou pensamos no inefável som de um oboé? Oboé? Que é isso? Oboé, parece uma flauta, sei lá. Instrumento musical de sopro de palheta dupla da família da madeira, tá bom. Distante no sofrimento causado por uma dor intensa, num instante de felicidade ou na qualidade meditativa de um momento perdido em pensamento. Tudo isto faz parte daquilo que eu chamo de consciência. São estes fenômenos que fazem um verdadeiro mistério da mente. De modo a ilustrar a distinção, recorramos à experiência de pensamento elaborada pelo filósofo australiano Frank Jackson. Suponhamos que a Maria, uma neurocientista do século 23, é especialista mundialmente mais reputada nos processos cerebrais responsáveis pela visão da cor. Mas Maria viveu toda a sua vida num quarto preto e branco e nunca viu quaisquer outras cores. Ela sabe tudo o que há para saber sobre os processos físicos cerebrais, a sua biologia, estrutura e função. Este conhecimento permite... Opa, bom dia!
Este conhecimento permite-lhe compreender tudo o que há para saber acerca dos problemas fáceis. Como é que o cérebro discrimina estímulos, integra informações e produz relatos verbais. A partir do seu conhecimento sobre a visão das cores, ela sabe o modo como os nomes das diferentes cores correspondem à onda no espectro da luz. Mas há algo crucial acerca da visão da cor, que a Maria ainda não sabe. Como é experienciar uma cor como o vermelho? Conclui-se que há factos sobre a experiência consciente que não são dedutíveis dos factos físicos acerca do funcionamento do cérebro. A verdade é que ninguém sabe o porquê que estes processamentos físicos são acompanhados por uma experiência consciente. Por que é que quando os nossos cérebros processam a luz num certo comprimento de onda, temos a experiência de vermelho vivo? Já agora, você vai abrir o seu cérebro, não vai ter aquele vermelho que você subjetivamente está vendo. Já agora, por que é que temos experiência? Não poderia um autômato inconsciente realizar as mesmas operações tão bem quanto nós? Estas são perguntas às quais gostaríamos que a teoria da consciência pudesse responder. Tá, vamos voltar aqui. Não nego que a consciência tenha origem no cérebro. Sabemos, por exemplo, que a experiência subjetiva da visão está intimamente ligada ao processos no córtex visual, mas é exatamente esta ligação que nos deixa perplexos. É de certo espantoso, mas a experiência subjetiva parece ter origem no processo físico, e nós não fazemos a mínima ideia do como ou porquê disto ser assim. Será as neurociências suficientes? Se olharmos para a vaga de trabalhos recentes sobre a consciência, levamos a cabo nas neurociências e na psicologia, podemos pensar que o mistério está presente a ser desvendado. Contudo, uma análise mais atenta mostra-nos que quase todo o trabalho em curso se centra somente nos problemas fáceis da consciência. Confiança da perspectiva reducionista advém dos progressos alcançados no que diz respeito aos problemas fáceis. Mas nada disto faz qualquer diferença no que diz respeito ao problema árduo. Considere-se a hipótese avançada pelos neurobiólogos Francis Crick, do Salk Institute for Biological Studies em San Diego, e Christoph Koch da California Institute of Technology. Eles sugerem que a consciência pode ter origem em certas oscilações no córtex cerebral que se sincronizam quando os neurônios disparam 40 vezes por segundo. Crick e Coach, acreditam que este fenômeno pode ser explicado como que diferentes propriedades de um mesmo objeto percepcionado, a sua cor e sua forma, por exemplo, processadas em diferentes partes do cérebro, se fundem num todo coerente. De forma com esta teoria, dois blocos de informação combinam-se precisamente quando são representadas por disparos neuronais sincronizados. Esta hipótese poderia esclarecer de forma plausível um dos problemas fáceis relativos ao modo como a informação é integrada no cérebro. Mas por que é que oscilações sincronizadas deveriam dar origem a uma experiência visual independente da quantidade de integração a ter lugar? Esta questão envolve o problema árduo
para o qual a teoria em causa nada tem a oferecer. A verdade é que Crick e Coach, sei lá, são omissos em relação à questão se a ciência pode chegar a resolver o problema árduo. Tá, peraí. Tá, beleza, eu não vou continuar a ler para vocês porque aí vai demandar muito mais tempo e por enquanto eu vou ler só para mim. Eu tava lendo um bagulho sobre as nuvens lá, que eu tava ouvindo de novo o podcast sobre nuvens e persona, que eu falei sobre o cation e o ânion. Cation é quando fica positivo, né? E ânion é quando fica negativo. E o topo da nuvem fica positivo, tipo, é o cation que sobe. Eu não vi isso explicando em nenhum lugar, mas o positivo é o cation e ele sobe. E sei lá, foda-se. Aí eu ouvi sobre corte longitudinal, linha de sei lá o que. Eu fiquei lendo sobre isso e sobre condutor, capacitor, sei lá. Não entendi muita coisa.